Capítulo 3. Código de Ética. Artigo 12º. Comportamento ético pastoral. Aos pastores observar se há comportamento ético sadio e condizente com a sua posição ministerial. Primeiro, o pastor deverá ser cauteloso em suas decisões, nunca agir precipitadamente, nunca tomar decisões sem antes averiguar toda a situação. Segundo, sempre que o pastor for receber obreiros ou membros advindos de outra igreja dever em primeira mão esclarecer as exigências deste estatuto. Terceiro, o pastor graduado em curso superior de teologia ou de natureza secular não deve subestimar colegas que tenham formação intelectual mais modesta, deverá evitar fazer acepção entre colegas de ministério e não ostentar qualquer tipo de preconceito. Êxodo, capítulo 20, 16, 1 Timóteo, capítulo 5, 19, 2 Coríntios, capítulo 12, 16, 18, Lucas, capítulo 22, 26, Tiago, capítulo 2, 9. Artigo 13º. O comportamento ético dos oficiais e obreiros em geral, além do exposto no artigo 12 primeiro, os oficiais e demais obreiros deverão cultivar, em relação aos graus hierárquicos de sua igreja, um clima de respeito, consideração, submissão e amor. Idem textos acima e Romanos, capítulo 13, 1, 5. Artigo 14º. O comportamento ético da comunidade em geral, temos como posição desta igreja. Primeiro, o controle da natalidade. Esta igreja crê que o controle da natalidade deve ocorrer dentro dos padrões bíblicos e sob gerência dos cônjuges. Recomenda-se aos pastores que promovam palestras proferidas por médicos ou pessoas qualificadas no assunto. Hebreus, capítulo 13, 4. Segundo, o aborto. Esta igreja crê que o Criador é o único que possui o direito de preservação ou não da vida, e que o homem não recebeu permissão de decidir em deixar alguém viver ou interromper sua vida, considerando que o feto é um ser vivo e a interrupção optativa e proposital de seu desenvolvimento caracteriza assassinato. Esta igreja condena o aborto por não compactuar com assassinato. Deuteronômio, capítulo 32, 39, Êxodo, capítulo 20, 13. Terceiro, o testemunho cristão em meio dos negócios. Esta igreja orienta seus obreiros e membros a manterem-se dentro de seus recursos financeiros, sendo prudentes em seus negócios, cumprindo suas obrigações sociais e de cidadania, demonstrando honestidade e integridade nos locais de convívio. Provérbios, capítulo 21, 8, 10, 1 Pedro, capítulo 3, 2, Jeremias, capítulo 9, 4, Jó, capítulo 1, 1. Quarto, o relacionamento com membros de outras denominações. Esta igreja recomenda aos seus obreiros e membros a manterem uma comunhão plena e total os membros de outras denominações evangélicas que estejam em harmonia com as doutrinas bíblicas básicas concernentes à salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Marcos, capítulo 9, 50, 1 Jó, capítulo 1, 7. Quinto, o relacionamento com o pastor. Os obreiros e membros desta igreja devem assumir um compromisso íntimo e pessoal de obediência e respeito ao pastor, considerando como responsável por suas almas, zelando pela preservação de seu nome e sua moral, defendendo das acusações e murmurações infundadas. Hebreus, capítulo 13, 17. Sexto, é digno do mesmo respeito e consideração o corpo ministerial que esteja em harmonia com o pastor titular. Artigo 15º. O divórcio e o novo casamento. Esta igreja aceita o divórcio na seguinte condição. Primeiro, quando um dos cônjuges cometer adultério e este for comprovado, a parte ofendida poderá requerer o divórcio e, após tornar-se livre da aliança matrimonial, de acordo com as leis vigentes no país, contrair novas núpcias. Mateus, capítulo 19, 9. Segundo, esta igreja receberá em sua membresia pessoas com a situação conjugal irregular de acordo com o seguinte critério. A. Quando uma pessoa se converte a Jesus com sua situação conjugal irregular, esta igreja recebê-la por meio do batismo nas águas, por crer que tal pessoa não deve ser condenada pelas consequências de uma vida desregrada que antecedeu o novo nascimento, dado por ocasião de sua conversão, porém orientá-la no sentido de regularizar, dentro dos trâmites legais, sua situação, acompanhando-a nesse processo. B. Quando uma pessoa se converte a Jesus estando na condição de divorciada e já houver ou não contraído novas núpcias, esta igreja aceitá-la normalmente como membro, através do batismo nas águas, pelo motivo acima exposto. C. Quando uma pessoa vier de outra denominação evangélica na condição de divorciada, será recebida como membro desta igreja, mediante a apresentação de carta de recomendação da denominação de origem ou após análise da situação pelo ministério da igreja local que a está recebendo. D. Os membros da igreja enquadrados em qualquer dos itens anteriores poderão ocupar cargos na igreja, inclusive funções ministeriais, desde que cumpram os requisitos estatutários necessários e em conformidade com a decisão do ministério da igreja. Mateus, capítulo 19, 3, 9, Romanos, capítulo 7, 1, 4, conforme o caso. Artigo 16º. Casamento misto. Esta igreja, baseada nos princípios bíblicos que apresentam o casamento como a comunhão total no corpo, na alma e no espírito, exclusivamente entre um homem e uma mulher, recomenda aos seus ministros que não oficiem cerimônia de casamento misto. Mateus, capítulo 19, 3, 9, Romanos, capítulo 7, 1, 4, conforme o caso.
Primeiro, entende-se por casamento misto a união de uma pessoa evangélica com outra que não professe a mesma fé, isto é, uma pessoa não evangélica. Segundo, esta igreja respeita o princípio do livre-arbítrio como direito individual de quaisquer de seus membros, porém considera ato de desobediência daqueles que optarem pelo casamento misto e se reserva o direito de não o fazer. Êxodo, capítulo 34, 15, 16, Deuteronômio, capítulo 7, 1,6, Esdras 9, 2, 1 Coríntios, capítulo 5, 9, 11, 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 18. Artigo 17º. Do Estado Civil dos Ministros, Oficiais e Obreiros, baseado na Palavra de Deus, esta Igreja não aceita, como situação normal dos ministros, oficiais e obreiros, a separação judicial ou divórcio. Primeiro, os que ingressarem no ministério, já tendo contraído novo matrimônio, serão aceitos cumprindo os requisitos estatutários. Segundo, em caso de separação judicial ou divórcio, um membro do ministério é imediatamente suspenso de suas atribuições pastorais, artigo 6º, e da direção da igreja ou congregação. Terceiro, um ministro ou oficial nesta situação deverá permanecer sob a responsabilidade de um pastor titular até que sua situação civil seja plenamente regularizada de acordo com os estatutos e regimento desta instituição para sua reintegração, ad referendum da diretoria do Conselho Administrativo. Quarto, em se tratando de obreiro local, a sua reintegração será analisada pela Comissão de Ética Local ad referendum do Ministério da Igreja. Quinto, caso o ministro, oficial ou obreiro tenha dado causa à sua separação conjugal ou tenha praticado imoralidade por conduta sexual, ele é desligado do quadro de ministros, oficiais e obreiros dessa instituição, conforme estatuto. Artigo 18º. Usos e costumes. Esta igreja adota os seguintes princípios para orientarem seus membros no que diz respeito aos usos e costumes. Primeiro, vestuário. Os membros desta igreja, homens ou mulheres, devem usar de moderação no vestir-se, evitando trajes sensuais e extravagantes. Entende-se por trajes sensuais e extravagantes aqueles que provoquem censura ou atentem ao pudor, demarcando ou deixando transparecer partes íntimas do corpo. Parágrafo único. No ambiente do templo, ou em cultos públicos, não facultamos oportunidades a homens de shorts, camisa sem mangas, ou roupas demasiadamente justas no corpo. Nem mulheres de calça, shorts, minissaias, ou blusas tomara que caia. Salientamos que também não aceitamos que façam visitas oficiais, evangelismo, estudos bíblicos, ou demais atividades em nome desse ministério, vestindo-se de forma acima descrita. Segundo, ornamentos. Ao homem é vedado o uso de brincos, piercings, pinturas, tatuagens, cabelos crescidos e outros tipos de adornos que denigram sua imagem. Quanto à mulher, é vedados o uso de tatuagens e piercings e recomenda-se a valorização dos ornamentos interiores em detrimento dos exteriores, conforme os textos bíblicos específicos. 1 Coríntios, capítulo 11, 14,15, 1 Timóteo, capítulo 2, 9,10, 1 Pedro, capítulo 3, 3. Os novos convertidos que já possuírem tatuagens em seus corpos, efetuadas antes de sua conversão a Jesus Cristo, deverão ser tratados com brandura e amor, sem qualquer preconceito ou acepção, como se não as tivessem, tornando-se membros da igreja se observados os requisitos estatutários e regimentais. Terceiro, comportamento em geral. No culto, esta igreja não adota o costume de homens e mulheres se sentarem separados no culto, por crermos que as famílias devem, o quanto for possível, estarem juntas, em todos os sentidos, nos diversos campos de atividade. Portanto, consideramos incoerência a separação física da família na cerimônia mais importante de nossas vidas, o culto a Deus. B. No lar, esta igreja não proíbe aos seus membros o uso de aparelhos eletrônicos, tais como rádio e televisão. Aconselhamos, porém, que sejam criteriosos e prudentes na escolha da programação, evitando aquelas que incitem à violência, ou atente contra o pudor e a moral. C. As seitas. Esta igreja orienta seus membros para não participarem de polêmicas contenciosas com aqueles que se afastaram das doutrinas de Cristo, pois tais contendas não produzem edificação, mas prejudicam a fé e o amor dos ouvintes. Romanos, capítulo 14, 19, 2. Timóteo, capítulo 2, 23, 11. Jó, capítulo 10, 11. D. Na sociedade, esta igreja recomenda aos seus membros que façam uso, em todo e qualquer lugar, de um linguajar sadio e honesto, evitando-se o uso de gírias, palavras torpes, maliciosas ou maldosas, bem como piadas pornográficas. E, esta igreja veda aos seus membros o tabagismo de qualquer espécie, o uso de drogas de qualquer espécie e a ingestão de bebidas alcoólicas de qualquer espécie e teor. Artigo 19º. As disciplinas. Observar-se-á os critérios bíblicos disciplinares nos termos do estatuto em vigor. Primeiro, por que disciplinar os crentes? Primeiramente faz-se necessário entender o que é disciplina. Ela corresponde ao ensino, à instrução e à educação, visando o progresso e o crescimento para aquele que por ela é atingido. A disciplina é dada pelo ensino da palavra de Deus, e também, por medidas corretivas aplicadas àqueles que, após o conhecimento do que é coerente com as escrituras sagradas, insistem em caminhar no sentido oposto. Em ambos os casos a disciplina deve ser ministrada com mansidão, brandura e amor, nunca com espírito de superioridade e de farisaísmo.
Quando todas as formas de disciplina corretivas forem aplicadas e o irmão faltoso permanecer em sua ofensa, deverá ser aplicada a exclusão, na esperança de que venha a dar sensibilidade ao infrator, dando-lhe ocasião de arrependimento. Jó, capítulo 5, 17. Provérbios, capítulo 6, 23, 12, 1, 15, 10,32, 29, 15. Sofonias, capítulo 3, 2. Segundo, como aplicar a disciplina, o pastor tem por dever ministrar aos crentes o ensino da palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Quando isso feito, surgirem pessoas faltosas, os tais devem ser disciplinados nos termos do estatuto em vigor e deste regimento interno. Terceiro, o comportamento faltoso poderá ser comprovado através de prova documental do fato ou por testemunho de pessoas idôneas. Os obreiros e membros que cometerem faltas que os incompatibilizem com a igreja, ficam automaticamente suspensos de suas atividades. A comissão de ética da igreja deverá analisar o fato à luz da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, 5. Provérbios, capítulo 13, 24, 1 Coríntios, capítulo 11, 32, 2. Timóteo, capítulo 2, 25,26, Hebreus, capítulo 12, 10. Artigo 20º. Comissão de Ética. Primeiro, a comissão de ética é constituída pelo pastor-presidente de 03 a 05 membros do ministério, com maturidade para tratar dos fatos, indicados e nomeados pelo pastor-presidente, sob referendo da Assembleia Geral da Igreja, por ocasião da eleição da nova diretoria e também para um período de 3 anos. Segundo, caso o pastor titular, juntamente com a comissão de ética, se sinta impossibilitado para tratar dos fatos ou o membro não aceite a correção e a disciplina imposta pela comissão, o caso será encaminhado ao Ministério da Igreja, que decidirá pela disciplina, depois de aprovada pela maioria de votos dos presentes a reunião ministerial convocada para esse fim, cabendo ao membro em questão pleno direito de exercer sua defesa. Artigo 21º. Uso do templo. Quanto ao uso do templo, observar-se-á as normas no sentido de sua preservação como casa de Deus. Primeiro, velórios. Esta igreja concede exclusivamente aos membros o direito de, quando falecerem, serem velados no templo, se assim for solicitado. Caso a família disponha de outro lugar mais apropriado, deve ser dispensada a utilização do templo. Segundo, casamentos. Esta igreja adota a seguinte posição em relação ao uso do templo para a realização de cerimônias matrimoniais. A. Quando os nubentes forem membros da igreja, em perfeita e plena comunhão, terão o direito de realizarem a cerimônia nupcial no templo em data previamente combinada em acordo com o pastor. B. Quando um dos nubentes for descrente, aplica-se o disposto no artigo 16 e seus parágrafos, deste regimento interno. C. Quando os nubentes forem descrentes, não deverão casar-se em nossos templos. D. Quando os nubentes forem crentes de outras denominações evangélicas, a decisão caberá à diretoria da igreja local. Terceiro, eventos sociais. Será permitido o uso da igreja com critério, recomendando-se que haja zelo no uso do templo e os eventos ou atividades sirvam aos propósitos da igreja. Artigo 22º. Rituais da Igreja. No que diz respeito aos rituais da Igreja, serão adotados aqueles que engrandecem o nome de nosso Deus. Primeiro, o culto. Esta Igreja entende que no ato do culto a Deus deve ser permitida a presença de qualquer pessoa, independentemente de sexo, posição social, raça, idade, religião, etc., não se fazendo nenhum tipo de acepção. Os cultos devem ser celebrados sob a orientação do Espírito Santo, sendo que os responsáveis pela sua direção deverão ser pessoas sensíveis ao Senhor. Os louvores no culto poderão ser acompanhados com palmas e por instrumentos musicais diversos. Tiago, capítulo 2, 1, 2. Coríntios, capítulo 3, 17, Salmos, capítulo 47, 1, 33, 2,3. Segundo, as ordenanças e cerimônias. Esta igreja adota como prática as seguintes ordenanças e cerimônias. A. Batismo. Batismo por imersão nas águas, celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ministrado a pessoas convertidas a Jesus Cristo, maiores de 12 anos, que prometam congregar regularmente, viver em total obediência à palavra de Deus e contribuir espontaneamente com seus dízimos e ofertas. Romanos, capítulo 6, 1-5. B. A ceia do Senhor. É ministrada a todos os crentes que são batizados nas águas por imersão, pois se pressupõe que tais pessoas são aptas a examinarem-se e a discernirem o corpo do Senhor. O celebrante será auxiliado pelo quadro de obreiros na distribuição do pão e depois do vinho que adquirem posição representativa do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, 17 e 24. C. A apresentação de crianças. Será efetuada mediante a oração do pastor ou oficial colocando a criança diante de Deus, a fim de que ele cuide e use-a de acordo com a sua vontade. O ministrante assume o compromisso de antes de apresentar a criança orientar os pais sobre a necessidade de zelar pela educação espiritual de seus filhos. Lucas, capítulo 2, 21-24. D. A unção com óleo. A unção será ministrada pelo pastor ou oficial sobre a cabeça do enfermo. Após a unção, o celebrante deverá orar requerendo de Deus a cura da enfermidade. Tiago, capítulo 5, 14, 15. E. Casamento.
Deverá ser realizado por um pastor ou oficial autorizado, mediante a situação civil dos noivos devidamente regularizada e de acordo com os princípios já estabelecidos neste regimento. Hebreus, capítulo 13, 4. F. Ofício fúnebre. Os membros da igreja que dormirem no Senhor poderão ter seus corpos velados em conformidade com orientação já exposta neste regimento. O ministro que efetuar a cerimônia deverá fazê-la em tom solene com leitura bíblica e palavras concernentes ao ato, cantando louvores apropriados e sem palmas, procurando acatar as solicitações da família do falecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, 14. G. Lançamento da pedra fundamental. Quando do início da construção de um templo, poderá ser realizado um culto de ações de graças com o lançamento da pedra fundamental. Nesse culto deverá ser colocada num lugar estratégico, de fácil acesso e que no futuro possa ser removida, uma urna feita em metal ou outro material resistente, onde serão guardados documentos históricos, tais como fotos do antigo templo, nome dos membros da igreja naquela ocasião, dados pessoais do pastor atual e de sua família, nome dos membros da diretoria da igreja, jornais do dia, Bíblia, atas, relação dos pastores que pastorearam a igreja, moedas da época, etc. Gênesis, capítulo 28, 15. H. A dedicação do templo. Por esta ocasião deverão ser realizados cultos comemorativos por um período de tempo estipulado a critério da igreja local. Ageu, capítulo 2, 7, 9. Artigo 23º. Os departamentos da igreja. Os departamentos devem funcionar como órgãos cooperadores que trabalhem sob a orientação de seu pastor, com visão ministerial patente na igreja. Os departamentos serão administrados cada qual por um diretor, líder, nomeado pelo pastor por tempo determinado, sendo um cargo de confiança do pastor, estando sujeito à substituição quando isso for julgado necessário para o bom andamento da igreja. Os departamentos poderão constituir uma diretoria, ficando seu diretor responsável por sua administração, corroborado pela diretoria da igreja. O pastor deve apoiar os trabalhos organizados pelos departamentos que visem a evangelização e a promoção do reino de Deus, quer na igreja ou fora dela, sendo o coordenador geral das decisões preparatórias e executivas desses eventos. Artigo 24º. A forma de contribuição para a convenção, relata-nos o profeta Neemias, capítulo, que o povo de Israel, quando arrependido de seus pecados, deliberou, entre outras coisas, pagar os dízimos para o sustento do ministério da casa de Deus, e que esse ministério pagaria o dízimo dos dízimos ao tesouro do templo, o qual administrava o ministério bem como o serviço do templo. Amparada nessa decisão do povo de Israel, que foi agradável aos olhos de Deus, e nos termos de seu estatuto esta igreja adota o pagamento dos dízimos de sua receita, Neemias, capítulo 10, 28-39.